Minha vida agitada, sossegue e acalma minha vida agitada, Jesus. Boa tarde, maravilhosa. Olha que música, que aconchego na presença desse Deus vivo. Senhor, nos abençoe nesse momento. Tome conta do nosso coração, da nossa vida. Abençoe esse tempo que nós estamos aqui, que seja um tempo de frutos, seja um tempo enriquecedor na tua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos faça cada vez mais um coração assim, ó, presente na presença dele, um coração adorador. Seja muito bem-vinda aqui, já vai chegando, já vai compartilhando essa live. Doce hóspede da alma. Isso. Que Deus nos abençoe, que seja um momento assim enriquecedor para a nossa vida. O tema de hoje é da dor à honra. Nós vamos falar um pouco sobre Maria Madalena. Exato, uma mulher que nós aprendemos com ela a sair da dor para chegar na honra. Queridas, e eu quero compartilhar isso com você, essa história maravilhosa que mexe profundamente com o meu coração, com a minha vida, a história de Maria Madalena. Então vai chegando aqui e já vai compartilhando essa live. Que Deus nos abençoe, que seja um momento assim, onde o meu coração e o seu coração seja um terreno fértil, onde a palavra lançada possa dar bons frutos, viu? Seja muito bem-vinda aqui. Essa mulher que nós vamos falar hoje é uma mulher que tinha um passado marcado pela dor, mas que quando ela encontra com Jesus, ela vive uma transformação de vida por completo em toda a sua história. A vida dessa mulher nos ensina que nós podemos passar por um processo onde possa ter muitas dores, mas que algo de maravilhoso Deus tem para nós. Olha, a vida de Maria Madalena nos ensina isso, a sair da dor e a chegar na honra. Eu quero trazer para você quatro passos, e o quinto é que te leva à honra em Deus. Mas a primeira que eu quero trazer para você, primeiro eu quero trazer quem é essa Maria Madalena, né? A palavra de Deus nos diz assim, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, vai dizer das mulheres que servem a Jesus. E bem aqui, nesse capítulo, vai dizer assim, ó, e também, no versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. É sobre essa mulher que nós vamos falar. Eu quero trazer para você essa preciosidade, características de fé, características que geraram autoridade sobre a vida dessa mulher, para ela sair daquele passado crítico que ela estava vivendo a algo de extraordinário, para ela caminhar da dor e chegar na honra, que é a nossa história. É a nossa história. Esse caminho que ela fez tem muito a ver comigo e tem muito a ver com você. Eu não estou dizendo que você tem vivido uma vida como Maria Madalena. Mas eu estou dizendo para você que independente daquilo que você tem passado, existem 4 passos que eu vou te dar e o 5º passo vai te levar à honra. Independente da dor que você esteja passando. Então fica comigo aqui até o final e eu quero dizer para você, tem algo preparado para a sua vida. Essa mulher que a palavra está dizendo, o passado dela, o primeiro passo, o passado dela não foi uma sentença para que ela permanecesse nele. Então, o que isso traz para a minha vida e para a sua? É que o meu passado, o seu passado também não é uma sentença, mas é um ponto de partida, é um recomeço para a tua vida. É aquele ponto que é de onde? Tudo bem, aconteceu tudo isso, eu vivi tudo isso, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Seja numa questão profissional, seja numa questão pessoal, seja num relacionamento, seja num momento de dor que você esteja passando. Aconteceu tudo isso, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? O que é que eu vou fazer então, até então? Maria Madalena, ela tinha vivido um tempo de muita dor, lutando
com tudo aquilo de mal que havia sobre a sua vida. A palavra nos é revelada que Maria Madalena tinha ali, era possuída por 7 demônios. Sabe o que isso significa? Que a vida de Maria Madalena era uma vida de tormentos, era uma vida de prisões interiores, era uma vida de opressão espiritual, uma vida de opressão emocional. Essa era a vida dessa mulher. Uma vida que para muitos o passado dela seria talvez motivo até de vergonha. Naquela época era muito pior. Era um motivo de vergonha para muitas pessoas, vergonha eterna. Imagine a vida dessa mulher. Mas quando ela encontra Jesus, o passado dela foi um recomeço. Para quê? Para ela assumir a vida nova que Deus estava entregando para ela. A história dessa mulher mudou, não porque ela tomou uma decisão apenas, não, mas porque ela decidiu recomeçar. A decisão dela não foi vou recomeçar, não. Mas ela tomou a decisão porque ela foi curada, ela foi liberta por Jesus. E quando ela tem essa iniciativa, ela recomeça a sua história. Então o passado que você tem vivido, independente daquilo que aconteceu, nunca vai ser uma sentença para a tua vida. Nunca vai ser, a não ser que você permita. Mas sim pode ser um ponto de partida, como foi para essa mulher. Um recomeço para a sua história. Aqui é a história da Maria Madalena, mas pode ser a minha, pode ser a sua, como foi a minha. E aqui, essa é a primeira lição que eu quero te trazer sobre o passado. De que o passado não é sentença, de que o passado é um ponto de partida para um recomeço, para você começar a agir. Muitas mulheres vivem como se o que aconteceu ontem fosse determinar o hoje, o amanhã e toda a sua história. Claro que Maria, mas tem consequência. Claro que tem consequência, eu não estou dizendo que não tem. Claro que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, independente de como foi. Mas você pode mudar a sua colheita. Ah, porque eu errei no meu casamento, eu nunca mais vou ser feliz de novo. Ah, porque eu já fui rejeitada na infância, eu não me sinto amada e por conta disso eu nunca vou ser amada de verdade. Ah, porque eu perdi uma oportunidade, porque eu não estudei quando eu tinha uma certa idade, então eu nunca mais vou ter essa oportunidade, eu nunca mais vou estudar, já estou velha para isso. Ah, recomeçar agora é muito difícil e assim por diante. Mas a verdade é que tudo o que você fez até então não pode definir quem você pode ser. E isso é uma questão de desejo do teu coração. Maria Madalena, ela desejou ser liberta. Por quê? Porque ela estava numa vida atormentada emocionalmente, espiritualmente, como eu falei para você. Ela estava vivendo uma prisão interior, uma opressão. Por quê? Porque ela era possuída por 7 demônios. Imagine essa mulher se sentindo suja, inútil, afastada, envergonhada, possuída pelo mal. Mas Jesus a liberta. E aí, ela vai viver na vergonha? Ela vai viver nessa opressão de ter se permitido viver diante de tanto tempo, diante do mal, ser conduzida por demônios? Ela vai viver dessa história? Não. Ela toma a decisão de mudar tudo isso. E muitas vezes isso não é simples, mas é possível. Repita para você mesmo, é possível. Porque a verdade é que em Cristo o seu passado não é uma prisão. Em Cristo é matéria-prima, é produto para o novo que Ele vai construir na tua vida. Deus vai usar de tudo isso que aconteceu para fazer uma reconstrução na sua história. O seu passado, ele vai servir como essa matéria-prima onde você volta para ser curada, para ser restabelecida e reconectada em Deus. O seu passado é para isso.
Claro, você teve uma infância, você teve uma adolescência, você teve uma vida adulta. Independente dos anos que você já viveu, independente de onde você já chegou, você teve uma história para chegar até aqui. E talvez essa história teve muitas marcas, assim como na vida de Maria Madalena. Talvez essa história teve muitas situações de dores, mas você não é essas dores. Você não é essa história. E essa história, olha, isso é muito forte, isso precisa acontecer como uma virada de chave para você. Essa história, ela pode ser a matéria-prima que Deus vai usar para construir algo transformador, que é a sua vida. Para construir uma vida renovada, uma vida nova. O passado não se apaga da sua história. Pelo contrário, ele ressignifica a sua história. Então, olhar para ele com um olhar carinhoso, se permitir ser curada, restabelecida, isso também é sobre autoconhecimento. Eu quero que você reflita o que você ainda carrega. O que você ainda carrega que não deixa você avançar. Que te aprisiona a um fato, a um acontecimento, a uma história lá atrás. Não permite você avançar. O que é, de fato, mulher? O que de fato você ainda carrega que não te permite avançar? Hoje, você pode decidir entregar isso ao Senhor e pedir a Ele. Jesus, assim como o Senhor fez com Maria Madalena, o Senhor livrou ela de todos os males. E ela experimentou algo novo. Então eu estou te pedindo agora, me permita viver isso também. Senhor, o meu passado é só o começo para o teu recomeço em mim. Fala isso para Jesus. O meu passado é só o recomeço em ti. É só o começo de um recomeço na tua presença. Olha isso. Que coisa linda. Então esse é o primeiro passo. Olha, o quinto vai te surpreender. Então fica comigo aqui porque o quinto vai te surpreender. A segunda aprendizagem, passo para a sua vida. A segunda é a gratidão. É a gratidão. A verdadeira ação que você pode ter. É a gratidão. Quando a gratidão vem do coração, não é só uma palavra. Não é só uma palavra. Maria Madalena, ela não apenas foi liberta. Ela passou a servir Jesus. Ela passou a estar com Jesus. A servir a Jesus com seus bens, com a sua vida. A ser a discípula de Jesus. A gratidão dela não ficou só em palavras. A gratidão dessa mulher ficou em atitudes, em ações. Porque gratidão verdadeira não é só dizer obrigada. Não é sobre isso. A gratidão verdadeira, ela traduz em uma ação, em uma atitude. Mas como assim, Maria? Como assim? Uma mulher grata pela cura emocional, pela cura espiritual, uma mulher grata que consegue identificar quem ela é, que reconhece a sua verdadeira identidade, ela decide cuidar da sua mente todos os dias. Ela decide cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas atitudes. Porque você imagina, você acha que foi assim do dia para a noite? Que Maria Madalena começou então a olhar para a sua vida e encontrar Jesus e pronto, e esquecer tudo aquilo que passou? Não, foi intervenção divina sobre a tua vida. E é por isso que ela teve essa atitude de gratidão. A gratidão dela foi tão profunda, porque ela vivia tão aprisionada. E quando Jesus a liberta de tudo isso, a sua gratidão foi tão profunda que ela toma a decisão de seguir Jesus. E é essa virada de chave que nós temos que ter. Um passo para que eu possa do mal para a honra, sair daquilo que foi ruim na minha vida para chegar na honra. Uma mulher grata pela família, ela vai decidir investir tempo,
Ela vai decidir investir amor nela. Isso aconteceu com a minha vida. Quando eu passei a ser transformada, quando o Senhor realmente fez uma obra linda na minha vida, eu já segui o Senhor. Quando eu consegui me identificar quem eu realmente nasci para ser, quando eu passei a me desenvolver por dentro e por fora, eu passei a ser uma mulher grata pela minha família com as minhas atitudes. A cuidar melhor da minha casa, a cuidar melhor dos meus filhos, a cuidar melhor dos detalhes. Daquilo que tanto faz como fez. Eu passei a sentar na mesa e a ver a minha mesa de jantar como o altar da minha casa. Isso foi maravilhoso. Então, uma mulher grata que pode ser grata pelo seu sustento, ela decide louvar a Deus com fidelidade. Entende o poder da gratidão? A gratidão, ela nos tira de uma posição de vítima, de uma posição de vulnerabilidade, e ela nos coloca na posição de protagonista da nossa história. A gratidão, ela tem o poder de fazer isso conosco. Porque quando eu sou grata, eu não fico lamentando o que eu perdi. Ai, porque eu perdi isso. Não, a lamentação não. Nem a reclamação. Pelo contrário, eu coloco força naquilo que eu já tenho. Aconteceu e tá tudo bem. Tudo bem, já aconteceu. Sabe aquele ditado que a minha mãe sempre dizia isso, não chora o leite derramado? Já foi. Então a gratidão, você sai da lamentação, você sai da vulnerabilidade, você sai dessa posição de vítima. Pensa agora comigo assim, como você pode transformar a sua gratidão hoje a Deus em ação prática na sua vida. Talvez seja servir em algo na sua comunidade, talvez seja mudar a forma de como você se trata, como você trata as pessoas da sua casa, como você age consigo mesma. Talvez seja a forma de investir em você mesma. Mas a gratidão precisa gerar um movimento na sua vida. Movimento. Esse é o segundo passo. Maria Madalena se tornou grata a ponto de estar como discípula de Jesus, de seguir Jesus, de estar com Ele. O terceiro passo que essa personagem da palavra de Deus nos traz: identidade restaurada. Lembra que são 5. O quinto, você vai ficar impactado. A identidade restaurada. Sair do rótulo que te colocaram, de rótulos falsos que colocaram sobre você. Essa é a terceira lição sobre identidade. A lição de vida é quando Maria, ela deixou de ser a mulher atormentada. Ela deixou de ser a mulher possuída. Ela passou a ser a discípula, a testemunha, a voz do evangelho. Quantas de nós carregamos identidade falsas na nossa vida? Quantas de nós carregamos identidade como, olha, a rejeitada, a que falhou, a que não é suficiente, a mãe que não consegue cuidar dos filhos, a mulher que só trabalha, até que enfim, assumida. Quantas de nós carregamos rótulos, identidade que não são nossas? E sabe por que isso acontece? Porque desde cedo nós somos feridas por palavras. Feridas por palavras, por comparações, por rejeições. E nós carregamos isso a vida toda. Fazemos isso. Muitas vezes nós ouvimos mais sobre o que nós não somos do que quem somos de fato. Então, é preciso que a gente tire os rótulos. Quais os rótulos você tem carregado na sua vida? Quem você de fato se vê sendo? Que rótulo que você tem? Como mulher hoje, como dona da sua casa, como esposa, como mãe, qual é o rótulo que você carrega? Se nós não cuidarmos disso, entenda isso, mulher, se nós não cuidarmos disso, nós vamos viver acreditando em rótulos que nunca foram colocados por Deus.
Se Maria Madalena não tomasse a sua iniciativa de assumir a sua identidade, de ter uma identidade restaurada, saindo dos rótulos que tinham dado a ela poderia ter sido liberta dos demônios, mas ela continuaria sendo a mulher oprimida, a mulher possuída, ela continuaria sendo a mulher atormentada. Mas ela toma essa decisão. Ela toma essa decisão de abandonar os rótulos e assumir a sua identidade. Por isso que ela sai da dor e chega na honra. E é assim que Deus quer conosco. Eu estou no terceiro passo, na terceira lição, mas a quinta é a mais importante. Então fica comigo até o final. A quinta é a mais importante. Sabe o que acontece? Por conta disso, né, desde cedo nós carregamos esses rótulos e vamos vivendo isso. O olhar de Jesus, nós acabamos de não percebendo o olhar de Jesus. O olhar de Jesus sobre Maria Madalena trouxe a ela uma nova perspectiva de vida. Uma nova oportunidade. Ele não a chamou pelo que ela foi. Pelo contrário. Não, mas pelo que ela havia se tornado. O mesmo Jesus olha para ela e diz: você não é rejeitada, você é minha filha amada. Você não é um fracasso, você é uma herdeira. Você não é insuficiente, você é obra-prima das minhas próprias mãos. E a mesma coisa o Senhor carrega conosco, fala conosco. Independente de quais os rótulos, mulher, você tem trazido para a sua vida, eu quero dizer para você, você não é isso. Você não é isso. Talvez apelidos que te geraram traumas desde a infância. Situações que você tenha passado desde a sua infância e que você carrega até hoje. Eu quero que você se pergunte, qual é a mentira que eu tenho acreditado sobre mim? Qual é a mentira? Qual é a mentira que eu tenho vivido sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha vida? E eu quero que você, ao se perguntar isso, troque essa mentira por uma verdade que Deus traz sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Uma verdade da própria palavra de Deus. Declare isso. Comece a viver essa identidade restaurada. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. A quarta lição das características dessa mulher é a coragem. É a coragem e a fidelidade. Permanecer mesmo com medo. Ela permanece mesmo com medo. Olha lá, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleofas, e Maria Madalena estavam junto à cruz. O que aconteceu com Maria Madalena? Ela permaneceu. Ela teve a coragem, a fidelidade de estar com Jesus. E sabe por quê? Porque ela foi transformada, ela não ficou no seu passado. Lembra da primeira lição? Ela não permaneceu no seu passado. E aí ela agiu com gratidão porque ela se dispôs a servir a Jesus. A gratidão dela era tão profunda que ela passou a ser discípula de Jesus. A segunda lição, por gratidão. Terceiro, ela assume a sua identidade restaurada. Ela assume quem ela era. Ela não era mais vítima de uma situação. Ela não vivia mais numa vulnerabilidade. E o quarto, a coragem que ela teve e a fidelidade de permanecer, mesmo com medo. Mesmo com medo. Na hora da cruz, quando todos fugiram, Maria Madalena permaneceu. Sabe o que é isso? É coragem. Repita comigo. É coragem, é fidelidade. Aqui está a quarta lição para você. A quarta lição. Coragem não é ausência de medo. Então não espera você ter aquela coragem onde não vai ter medo nenhum.
Mas a coragem é você permanecer firme apesar do medo. Ah, eu tenho medo de ter filhos. Ah, eu tenho medo de me casar. Ah, eu tenho medo de voltar a trabalhar. Ah, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de abrir meu negócio. Eu tenho medo de tal coisa. Eu tenho medo. A coragem não é ausência de medo. É isso que Maria Madalena vem nos ensinar. A coragem é você permanecer firme apesar de. Apesar de. É óbvio, eu sempre falo isso daqui. O medo, ele sempre vai existir. Por quê? Porque ele é uma cautela. É aquele sentimento que vem para dizer assim, olha para um lado, olha para o outro. Saiba onde você está pisando. Tenha cautela. Acelera os passos aqui, diminua ali. O medo, ele vai te dizer isso. Mas quando ele te aprisiona, é porque você está permanecendo nele. Então não espere não ter medo algum para agir, para fazer o que tem que ser feito, para ir atrás dos seus sonhos, das suas vontades. Não espere por isso, porque a Maria Madalena, ela vem nos ensinar isso. Todos nós sentimos medo. Nós temos medo. Nós temos medo de recomeçar, nós temos medo de perder, nós temos medo de não dar conta, nós temos medo de ser rejeitada. Nós temos medo. E o medo não é pecado. Não é pecado. O problema é você deixar o medo te paralisar, como eu falei. A coragem é você olhar para o medo e dizer, mesmo tremendo, eu vou permanecer. Mesmo com medo, eu vou. Mesmo sem entender, eu não vou desistir. Mesmo chorando, eu vou continuar. Eu continuo crendo. Eu prossigo. Maria Madalena, ela não tinha respostas para aquilo que ela estava vivendo. Mas ela tinha fidelidade. Ela escolheu ser fiel. Ela permaneceu. A palavra vai dizer, vou abrir de novo João, que vai dizer aqui. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria Cleofas e Maria Madalena estavam junto à cruz. Maria Madalena estava junto à cruz. Ela teve medo durante todo o processo, mas ela permaneceu ao lado de Jesus. Olha quanto ensinamento essa mulher traz para nós. Eu não sei qual é a história que você tem vivido, mas esse quarto passo, a quarta lição que o comportamento, que a atitude de Maria Madalena nos ensina é esse. É você ir além do medo. É ter coragem e fidelidade. Maria Madalena, ela não tinha respostas, como eu falei, mas ela tinha fidelidade. Eu pergunto para você, em qual área da sua vida, qual é a área que Deus está te pedindo essa fidelidade? Qual é a área da sua vida que Deus está te pedindo a coragem, apesar do medo? Qual é a área da sua vida que, apesar disso, você precisa agir? Você precisa realizar? É no seu casamento? É no seu chamado? É nos seus sonhos? Qual é a área da sua vida que você tem que agir apesar do medo? A fidelidade hoje é a semente. É a semente da honra de amanhã. Se você permanecer fiel naquilo que Deus tem te chamado a ser, te chamado a viver, com coragem, essa é a semente da honra. Da honra que você vai receber. Eu quero recapitular, porque eu estou chegando no mais importante. Fica aqui, porque o mais importante é a quinta lição. É o quinto passo. O primeiro passo, lembra? O primeiro passo é você não permanecer no passado. O passado não te define. O segundo passo é você abrir-se à gratidão. Uma gratidão tão profunda, onde você pode olhar para tudo aquilo, não está em nada resolvido, mas você resolver ser grata, seguir a Jesus, como Maria Madalena. O terceiro passo é você assumir uma identidade restaurada. Eu assumo quem eu nasci para ser, a identidade restaurada. Você não é nada do que te falaram, nem um rótulo do que te colocaram. Você é filha amada do Deus vivo. Essa é a sua identidade. A quarta
Quarta, o que é? Coragem e fidelidade. E agora o quinto e o mais importante. A honra de Deus sempre virá. Fala isso para você mesmo. A honra de Deus sempre virá. Depois de passar por tudo isso, de ser aquela mulher atormentada, de ser aquela mulher oprimida, aquela mulher possuída por 7 demônios, ela foi liberta. Depois dela ser liberta, de viver a gratidão, de restaurar a sua identidade, de permanecer fiel e com coragem, Maria Madalena recebe a honra. Ela recebe a honra. Olha, chega a arrepiar, gente. Essa parte é a mais linda de Maria Madalena. Ela foi a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. Ela foi a primeira a ouvir a voz, a primeira a ser enviada como mensageira da ressurreição. E aqui é que está a verdade. Quando você passa pelo processo, Deus sempre vai honrar com o melhor. Deus sempre vai honrar com o melhor. Mas Maria, como é essa honra na nossa vida hoje? Maria Madalena teve essa honra. A honra de ser a primeira, de ir até o túmulo e de ver que Jesus havia vencido a morte, havia ressuscitado. Mas como trazer isso para a nossa vida hoje? Primeiro, ser liberta, assumindo o que o Senhor fez na sua vida. Não os rótulos, né? Não os rótulos. Então, ser liberta. Segundo, viver a gratidão. Terceiro, restaurar a sua identidade. Quarto, permanecer fiel e com coragem. E aí, você recebe a honra. Na vida espiritual, Deus ele te dá revelações, te dá experiências com Ele. Relacionamento. Você avança. Na vida emocional, você recebe a cura, você recebe a paz, você recebe a segurança, que passam a transbordar nos seus relacionamentos. Essa é a honra de Deus para você. Na vida familiar, a sua postura transborda um novo ambiente, você passa a ser referência de amor, de equilíbrio. Na sua vida profissional, portas se abrem. Conexões certas começam a aparecer. Prosperidade começa a fluir. E tudo por quê? Porque desde lá de trás, você passou a assumir a sua liberdade e não viver mais do passado. Quando você se permite ser curada pelo teu passado, ali tudo começa. Quando você permite esse ressignificado de quem você viveu, de como você viveu, das coisas que aconteceram, você passa a sair desse passado. Ele não te define mais e aí você assume a gratidão, você assume essa identidade restaurada, essa mulher de coragem, de fidelidade e Deus te honra. Honra a tua vida. Portas começam a se abrir e quando você percebe, você está num nível de abundância. A honra de Deus não é limitada, como foi para Maria Madalena. Essa mulher, a Bíblia começa dizendo, relatando, que ela era possuída por 7 demônios. Jesus a liberta. Ela passa a ser discípula de Jesus. A palavra vai dizer que ela fica aos pés da cruz de Jesus. E aí vem a honra. Ela é a primeira a ver que Jesus havia vencido a morte. Jesus, ele não traz sombras. Não, ele dá o melhor para nós. O nível de mais que o suficiente para a nossa vida. Quando nós achamos que chegamos, nós ficamos perplexos, diz a palavra de Deus. Ficamos perplexos, porque as maravilhas do Senhor é sem limite. Isso é transbordar. É o transbordar de Deus na nossa vida.
Porque ele nos prometeu: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. O seu processo não será em vão. Aquilo que você tem vivido não será em vão. Você tem caminhado para o lugar da honra. Fala isso. Eu tenho caminhado para o lugar da honra. Eu tenho caminhado para o lugar da honra. E quando ele vier, vai ser maior do que você imagina. Maria Madalena nos mostra, então, que o pecado não é que o passado não é uma sentença. Tudo o que passou não é uma sentença. Que a gratidão transforma. Que a identidade é restaurada. E é restaurada por Jesus. Que a fidelidade é testada, é comprovada, nos traz coragem. E o resultado disso tudo? A honra. A honra. Maria, tá tudo tão difícil, tá tudo tão difícil, é tão difícil, é tão difícil. Olha para isso, mulher. O difícil te desenvolve. Confia no processo. Passe por esse espaço. Eu quero que você que tá aqui, depois assista essa live de novo. Anote esses passos, essas lições que Maria Madalena nos trouxe. E viva esse processo, porque o resultado é o quê? A honra. O resultado é a honra. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que você vai viver o presente, que você vai viver esse processo. Eu quero declarar isso para você. Você vai viver esse processo. O passado, ele não te prende mais, ele não te define. A gratidão vai te mover. A identidade será curada, restabelecida, reconectada, fortalecida. E a honra de Deus vai te alcançar. A honra de Deus vai te alcançar. Hoje, eu não falo só de Maria Madalena. Isso é a história dessa mulher. Essa é a história dessa mulher. Mas a história de Maria Madalena se conecta comigo, se conecta com você. Então tudo isso é sobre mim, é sobre você. Porque se Deus fez com Maria Madalena, ele também faz comigo, ele também faz com você. Se Deus fez com ela, ele faz comigo. Maravilhosa? Repita isso comigo. Se Deus fez com ela, ele também faz comigo. Ai, que alegria poder estar aqui com você e compartilhar dessa palavra sobre a sua vida, viu? Foi um prazer enorme. Eu quero pra gente finalizar, eu quero poder fazer um convite muito especial. Nos dias 23, 24 e 25 de setembro, eu vou estar entregando uma Masterclass. Essa Masterclass é uma aula gratuita, onde nós vamos desvendar muitas dessas crenças, desses padrões de comportamento que nos aprisionam lá no passado, que deixa a gente ficar sendo definida por isso, sabe? Que impede a gente de progredir profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, que parece que nos segura. E essa aula vai acontecer no dia 23, 24 e 25 de setembro. Se você desejar participar, convida as amigas, vai ser pelo YouTube. É uma Masterclass gratuita, 3 dias de conteúdo, onde você vai desbloquear e se conectar com a sua própria essência. Essas 3 aulas que vão acontecer nesse dia, você precisa fazer a sua inscrição, tá? Tá bem ali, o link tá na minha bio, é só você clicar e se inscrever. Eu tenho certeza que vai ser assim uma aula onde você vai viver esse espaço de Maria Madalena. Eu quero oferecer para você isso, essa oportunidade, porque a honra é para você, mulher. A honra é para você. Muitas pessoas estão vivendo, sobrevivendo e estão se distanciando dessa honra. Mas se Deus fez na vida dessa mulher, ele também faz na minha, ele também faz na sua. Oi, Mi! Se Deus faz com ela, ele também faz comigo. Exatamente.
Assim seja, obrigada. Se Deus fez com ela, Ele faz também comigo. Isso mesmo, disse. Se Deus fez com ela, Ele também faz comigo. Lindona, foi um prazer enorme estarmos juntas aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu quero agora te colocar na presença do Senhor. Querido Deus, eu peço a sua bênção sobre mim, sobre essas mulheres que aqui estão, sobre todas as outras que vão assistir essa live. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mova a olhar para nós e entendermos esse processo para chegarmos até a glória, até a honra de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero que o Senhor nos abençoe pelo poder do Teu Santo Espírito para que possamos acessar tudo que o Senhor preparou, essa abundância que o Senhor reservou para cada um de nós. No Teu nome, Jesus. Abençoe, fortaleça e nos dê essa coragem, essa fidelidade de Maria Madalena, de permanecer e de agir com coragem para que nós não sejamos mais vulneráveis às situações da nossa vida. Deus abençoe-me. Obrigada, amada. Amém, amém. Lindonas, um beijo no coração. Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira que vem tem live 12h42. Já coloca ali o sininho, né? Já deixa aí para que você possa ser avisada dessa live. E nós nos vemos na próxima quarta-feira, 12h42, com um tema maravilhoso aí para sua vida. E não se esqueça, se você quer continuar com essa transformação, se inscreva na Masterclass gratuita, dia 23, 24, 25 de setembro. Tá ali no link da bio, tá bom? Marcela, sua linda. Sol, amém. Beijo, lindonas. Fica com Deus. Até semana que vem.